E o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, o que gerou preocupação no mercado financeiro e em diversos setores da economia nacional. Em Mato Grosso, o impacto já começa a ser sentido, especialmente pelo setor agropecuário. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o economista Jonil Vital. Boa tarde, seja bem-vindo aqui Obrigado. ao Jornal do Meio-Dia. Esse tarifaço do presidente Donald Trump, a imprensa nacional está divulgando hoje que pode ser derrubado pela própria justiça norte-americana, porque não teria embasamento legal. É por aí? Exatamente. É uma questão que a gente leva em consideração, e no caso a justiça americana, é que a motivação é declarada oficialmente ser uma motivação política, né, e não econômica. E, sendo econômica, afeta bastante não apenas as empresas brasileiras, mas afeta também as empresas e o consumidor americano. Na visão do senhor, aliás, como os economistas estão avaliando se de fato essa tarifa assombrosa entrar em vigor, quais os impactos disso para a economia brasileira, em especial para Mato Grosso? O que pode acontecer? Bom, exatamente. O impacto há. Agora sim, talvez esteja sendo superdimensionado. Na verdade, ano passado, de um total de 337 bilhões de dólares que o Brasil exportou para os Estados Unidos, cerca de 40 bilhões foram para os Estados Unidos, que é o segundo maior importador de produtos brasileiros. Depois da China. Depois da China, exatamente. Isso representa cerca de 40 bilhões, que significa cerca de 12%. Então, não é tão superdimensionado assim. Então, o impacto é 12%. Especificamente no caso do Mato Grosso, ano passado, de 414 milhões de dólares que foram exportados para lá, cerca de 148 milhões de dólares foi de carnes e derivados de carne. E mais 147 milhões, se não me engano, foi de ouro, totalizando aí, só esses dois produtos, aí, cerca de 300 milhões. Ainda assim, não são os maiores mercados dos produtos mato-grossenses. Mato Grosso representou apenas 1% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Agora, nos últimos 15 anos, o superávit norte-americano cruzando aí exportação e importação com o Brasil, o superávit é de 400 bilhões de dólares. E esse superávit vem se repetindo aí ao longo dos anos. Então, não tem argumento econômico para decretar esse tarifaço. Não tem argumentos econômicos. Quando a gente fala de exportação e importação, é uma questão que já foi dita aí do superávit americano ser bem maior. Mas nós temos ainda aí uma situação maior ainda e que favorece justamente os Estados Unidos. A questão de remessa de royalties, de lucros, tudo isso aí também ajuda a aumentar o superávit americano em favor deles contra o Brasil. Esse tarifaço aí é o seguinte, o presidente Donald Trump está olhando muito para a China, não é isso? Eu acho que tem muita dessa composição, né? Talvez ele oficialmente declare a questão do ex-presidente Bolsonaro, mas também tem um certo ciúme com relação ao grupo dos BRICS, né? Que seguidamente tem dado demonstração de grandeza e de uma tendência de querer adotar uma moeda. E a expansão econômica da China, no mundo todo. E com a possibilidade de substituir o dólar como moeda também única para as operações mercantis no mundo inteiro. Então, isso é um componente que realmente tem. E usa o Brasil, digamos, como bola de bucha de canhão para uma desculpa para tentar acertar esse grupo aí, especialmente a China também. E se o Brasil, por acaso, aplicar a chamada lei de reciprocidade, ou seja, tarifar também os produtos norte-americanos? O que isso vai significar na prática? Seria a melhor solução investir, né, dobrar a aposta, digamos, que o presidente assinou nessa semana, uma lei que regulamenta essa possibilidade, ou seja, seria um olho por olho, dente por dente. O Brasil teria ainda mais a perder, porque somos dependentes de muitos produtos de lá. Eu acho que... Seria o melhor caminho? Não, então o melhor caminho seguramente seria a diplomacia. Seria negociar um adiamento, seria
digamos assim, amenizar esse impacto. Agora, se esgotar dessas possibilidades, não houver nada, eu acho que é honroso que o Brasil tome decisões. Até porque a gente não mexe só com a questão comercial, mas é uma questão de soberania nacional. Isso é importante que o Brasil demarque território. Né? Afinal de contas, intervir numa situação interna, do qual não é nem o executivo que decidiria, porque é um outro poder, que é o poder judiciário. Então, a questão é que o Brasil, infelizmente, se tiver que adotar essas medidas de reciprocidade, eu acredito que seria um caminho quase que salutar. Mas muitos produtos ficarão inacessíveis, né, para serem comprados pelos brasileiros, inclusive. Com certeza. A dependência desses produtos. Mas como no caso dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, nós exportamos basicamente commodities, né? Fora os aviões da Embraer. Também, isso pode ser substituível. Agora, de outra forma também, os produtos que eles exportam para o Brasil, nós também podemos buscar outros fornecedores. Então, assim, o mundo está bem, essa questão da globalização e do fluxo de comércio internacional, e isso pode possibilitar, sim, de uma substituição tanto de exportações nossas quanto deles. Então, é um caminho que é questão de se buscar, as entidades empresariais também buscar novos mercados. E os Estados Unidos, como a maior potência econômica mundial, já está começando a sentir também essas medidas radicais do presidente Ronald Trump, com essas tarifas exageradas, dependendo da cara do freguês, não é isso? Exatamente. A inflação já voltou a subir por lá. Então, foi anunciado agora, recentemente, que a inflação deles, no mês passado, já aumentou. Isso é uma coisa quase que salutar em função do que vem sendo feito. Que os tarifaços que ele aplica representa quase que como se fosse um imposto para o consumidor americano. Só para ter uma noção, o Brasil é o maior exportador para os Estados Unidos. Eles são os maiores importadores do suco de laranja brasileiro e do café brasileiro também. Só para citar 2 produtos. Então, isso aí encarece os Estados Unidos. Né, e encarece para o consumidor americano. Então, não é nada desprezível. Pelo que eu tive verificando, cerca de 6.500 empresas americanas utilizam produtos brasileiros em sua cadeia produtiva. Então, há de ter um impacto, sim, para eles também. Agora, qual o efeito de todas essas medidas, que não somente para o Brasil foram anunciadas, até para a União Europeia, outros países, internamente da economia americana? Há uma tentativa do presidente norte-americano de proteger ali os empresários estadunidenses ou não? Na verdade, tem causado uma reação adversa, porque eles dependem de produtos importados. É uma situação muito de discurso, né? Porque, por exemplo, então não se baseia apenas na questão de proteção dos interesses americanos. Por exemplo, os Estados Unidos não produzem café. E não produzindo café, não tem concorrência lá para esse produto. Então, é uma questão muito política e muito da personalidade do presidente atualmente que está lá. Né? Mas os empresários norte-americanos, eles se posicionam de que forma em relação a essas inúmeras tarifas? Eu creio assim que tem empresários que se posicionam favorável, talvez indústria automobilística, mas há grupos de empresários que não rezam a mesma cartilha. Exemplo que eu dei foi da própria Câmara Americana do Comércio, que está entrando na guerra contra essas medidas, ou pelo menos que analise especificamente cada produto, cada setor que realmente interessa para a economia americana. Porque, por exemplo, essas 6.500 empresas que utilizam produtos brasileiros vão ser impactadas. Para elas não interessam essa sobretaxa. Sim. E assim, em diversos setores, há situação similar. Um outro tema. Polarização social, né? Que é um debate grande que tem hoje no país. Na sua avaliação, os pobres vão continuar pagando imposto? Os pobres, a classe média, os ricos, os bilionários, a turma lá da Faria Lima vai continuar sendo poupada? É isso? Olha, é uma situação que está aí no debate e o Brasil tem uma forma de tributação que a gente chama regressiva. Quando a gente analisa o peso da carga tributária nos pobres, ela é bem maior do que o peso da carga tributária nos ricos. Então, toda uma situação que... Dividendo não paga um centavo. Exatamente. Então, tem situações aí que tem que ser tratada, né? É um ponto na ferida, mas que ocasiona
um debate ideológico e foge da real situação. Porque não se olha as pesquisas, estudos sérios que demonstram que realmente há uma diferenciação. E que para o próprio capitalismo é bom que a renda média seja melhor, que eu tenha uma classe média mais forte e que as pessoas pobres entrem no mercado do consumo. Então, assim, há necessidade de que isso seja avaliado. É bom para o capitalismo, é bom para a indústria. Quando o Brasil teve os primeiros anos do Bolsa Família, então cresceu-se bastante o consumo de sandálias de pé, cresceu bastante o consumo de carne, de Coca-Cola, de iogurte. Sempre se faz uma crítica com relação a isso. A pessoa que tem uma renda menor, na medida que ela tem uma melhora de renda, imediatamente ela vai consumir produtos básicos. E o produto básico está aí, tem essa função de uma melhoria para a família, de bem-estar das pessoas, né? Então, é necessário que se olhe para isso, talvez sem essa pecha de paixão, polarização da política. E o andar de cima não vai querer, não é, que o Congresso Nacional deixe mais justa a questão tributária. Também tem isso. É uma questão política do Brasil, porque por mais que nós temos uma democracia, mas as formas como chegam os nossos representantes lá, eles não têm digamos assim, uma obrigação com quem elegeu, né? A correlação de forças está ao lado de quem tem dinheiro, exatamente, dos poderosos. São os lobbies que fazem e funcionam para eleger essas pessoas. A maior parte dos votantes são pessoas pobres, mas, no entanto, a representatividade lá em cima, infelizmente, não segue essa mesma situação. É a briga dos pobres com os nobres. Exatamente. O IOF, por exemplo, ele poderia tornar todas as operações de crédito, isso em geral para a população, mais caras? O aumento do IOF? De geral, assim, poderia impactar uma situação de financiamento, por exemplo, de casa própria. Exatamente. Impactaria. Agora, eu tenho outras situações que podem ser, digamos assim, podem ser relativizadas ou podem ser negociadas, como o Supremo Tribunal Federal está fazendo essa administração de um acordo, né? Poderia diminuir, por exemplo, empréstimos oficiais aí para casa própria para pessoas de baixa renda e manter para as pessoas de renda maior, né? Agora, há outros aspectos que estão incluídos aí. Por exemplo, a medida do governo federal de dar isenção do imposto de renda até R$5.000 é uma medida importante e que reduz a carga tributária para essa parcela da população que contribui com um valor bastante pesada no seu orçamento com os impostos. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, boa tarde.